Hoje nossa conversa aqui vai ser sobre 3 céus, é isso? O terceiro céu, quem fala? Pedro. Não é assim não, respondendo não, cara. Tem só também. Pedro. Também não é assim chamando Pedro não. Ele não vai vir não. Os 3 céus aí que Pedro fala, segundo a digníssima que hoje mencionou, e sobre a Bíblia, porque E outras pessoas dando continuidade ao que já estava sendo relatado. que aí a gente recai talvez nos livros apócrifos, né? Recairia em mais livros apócrifos. A gente tem alguns apócrifos e tem outros. Então, porque a gente vai pensando que sobre Paulo escrever cartas, ele não saber, como tu mencionou também, ele não saber que estava escrevendo livros da Bíblia, né? Então, ele não sabia disso. Então, ele escreveu, não é que ele estava, vou escrever essa parada aqui para a igreja de Coríntio, vou escrever para os Tessalonicenses, para Tito, para Timóteo, porque vai estar na Bíblia. Ele não sabia, né? Seriam como... Ele não sabia que faria parte de um livro geral. Ele não sabia disso, né? Se a gente voltasse no tempo, por exemplo, a gente hoje sabendo que tem a Bíblia, as cartas de Paulo tá lá. E se a gente volta no tempo e aí Paulo tá lá, não, escrevendo as cartas dele, né? Algumas ele escreveu na prisão, tá escrevendo, quando a gente fosse ler, deixa eu ver o que tá escrevendo aí, Paulo. A gente fosse ler, ia tá, macho, isso aí é o que tá na Bíblia já. Isso aí vai estar na Bíblia no futuro, ó. Ele, não, tu é doido, não pode não adicionar não, a Torá é santa, não sei o que. Então ele não sabia disso, não, ele não foi pelo crédito, pelo mérito dele, assim como outros discípulos também. E a respeito até de João, quando escreve Apocalipse, que ele teve essa revelação, então vou escrever isso que eu vi. Então ele foi inspirado a escrever isso que ele viu e tentou trazer aquela realidade que ele viu no céu para que a gente pudesse entender, de duas maneiras, na verdade, ele deixou um pouco mais simbólico de duas maneiras. Como é que eu vou trazer a mensagem do céu para cá, explicar como é o céu aqui? Se ele tivesse junto com Paulo, se ele tivesse lido a carta de Paulo, ele ia ver que Paulo já tem escrito que o que o olho não viu, o coração não sentiu, essas são as coisas que são preparadas para aqueles que amam a Deus. Não só na terra, o que ele prepara para a gente aqui enquanto realizações nessa vida, quanto as coisas que são preparadas para a gente no céu. Então, se João estivesse com ele, talvez ele pudesse escutar isso de Paulo, e sendo que ele trouxe a mensagem que ele tinha visto no céu para cá, e aí ele estava na prisão, né, de Patmos. E aí ele vai ter que escrever isso de uma maneira que, quando sair pelos guardas, que eles forem conferir aquilo ali, né, se ele for pego ali, quem estava visitando ele e tal, os guardas não vão poder olhar assim, isso aqui está falando de Deus, de cristianismo, ele foi preso por causa do cristianismo, a gente colocou ele já no caldeirão de óleo quente, e o cara ainda não morreu, vamos queimar esse papel. Então ele vai ter que falar com simbolismo também. Então é no mínimo um duplo simbolismo, que é explicar o que é o céu para os humanos, que a gente não tem a compreensão da magnitude do que seja, né? Não vão ser ruas feitas, a gente tem, talvez não seja rua feita, a gente tem rua aqui, né, que são paralelas, perpendiculares, uma vai, outra volta, contramão e tal. E aí ele vai explicar isso pra gente. E outra coisa não posso deixar com que os guardas percebam que eu estou falando sobre o cristianismo. Então, no mínimo uma simbologia dupla nesse sentido. Ele vai escrevendo toda essa... Tem as primeira, segunda, terceira carta de João e também tem o Apocalipse, né? E ele estava escrevendo essas cartas direcionando a quem? No início dos livros, a gente tem mais ou menos ele dizendo, pega a Bíblia aí, tá em cima aí. Por exemplo, se a gente olha aqui nas cartas de João, né, fica mais claro pra gente que é mais comum as cartas de Paulo, que ele escreve para algumas igrejas e para algumas pessoas. Por exemplo, a primeira carta de João aqui, ele revela aquilo que ele fala até no Evangelho. Mas aqui tem uma similaridade, a epístola do Evangelho, tá. João escreve essa epístola a crentes, especificamente aos que eram membros da igreja da Ásia Menor. Então, ou seja, são cartas para as igrejas também. Assim como as cartas de Paulo são cartas para igrejas, as cartas de João também. Deixa eu ver aqui. Como a carta trata de assuntos... De João era fornecer orientação para os cristãos que enfrentavam novos desafios para a sua fé. E aí, enfim, a gente respondeu aqui a própria carta de João explica para que ele está mandando. E aí tem o Apocalipse, que é uma revelação, né? E aí, dentro do Apocalipse, a gente pode separar. O livro Apocalipse foi destinado às igrejas da Ásia Menor também, tá vendo? Dentro dele fala, né, as 7 igrejas. Fala de 7 taças, né? Fala sobre 7 trombetas. E fala
tem uma certa numerologia aí, um mérito grande aí para os números. A gente pode observar, ler por números, né, por categoria, por grupos de 7, 7, 7, 7, ou ler de maneira progressiva. Aqui fala. A segunda abordagem é a histórico-futura, que afirma que o livro de Apocalipse é uma visão panorâmica da história desde o século I depois de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Para que um livro seja um livro bíblico, né, como a gente começou a falar sobre o apóstolo Paulo, existe uma série de questões, né? Os pais da igreja, como são chamados, eles batalharam bastante, brigaram para dizer, esse faz parte do cânon, esse não faz parte do cânon, e por que faz e tal. Então tem que ter algumas conexões. Por exemplo, para entender Apocalipse, não tem em muitos lugares questões que tem no Apocalipse, então fica difícil eu fazer algumas interpretações. Porque a máxima eu pego o que Paulo falou, eu comparo o que Paulo falou com o que tem no Antigo Testamento, com algumas coisas que Jesus falou, e eu vou juntando peças, e aí, não, o que Paulo falou realmente é divino, é inspirado, por vários fatores. Paulo fala que a gente não vê, o que o olho não viu, o coração não sentiu, é o que está preparado para a gente. Como é que ele sabe disso? Você falou no começo sobre Pedro, os 3 céus. E aí a gente pode pensar de várias formas. Uma das formas que a gente pode pensar, por exemplo, nós temos a nossa atmosfera terrestre. E aí esse é o céu que a gente vê. E aí temos o outro céu, que é o universo. Saímos da atmosfera, temos o universo, que aonde tem matéria, ele brilha. Estrela, planetas e tal. Onde não tem é escuridão, porque não tem matéria. Então a luz não incide, mais que tenha o sol clareando, então a luz não incide no corpo para esse corpo liberar a sua cor. Por exemplo, essa camisa aqui, vamos dizer que essa camisa, eu não sei que cor é essa aqui, não. Que cor é essa aqui? Azul marinho. Azul marinho. Então, vamos pensar só azul. Então, essa camisa é azul. Então, pensando na luz, essa camisa não é azul. Essa camisa é todas as cores menos azul. Porque a luz bate nela e ela reflete uma cor. Então, a luz é todas as cores misturadas. Então, as cores bateram aqui e só aqui refletiu foi azul. Então é como se minha camisa fosse... Um amparo aqui, que é uma aula de física. É como se minha camisa fosse... a cor dela fosse o complementar do azul. Então fica o que é complementar o azul dentro do espectro de cores e libera uma cor. Então o que saiu é o azul. Então o que ficou é todas as cores menos o azul. E aí no universo não tem esses corpos, né? Como a gente tem em suspensão aqui no ar, poeira e tal, para liberar essas cores. E aí o que acontece? Temos esse outro céu, que é um céu mais escuro. Então temos esse céu azul, nosso céu com nuvem e tal. E temos nosso céu preto, que é do universo. E aí talvez temos essa figura, né, de linguagem, que é o terceiro céu, que é o céu de Deus. Ou seja, não quer dizer que eu vou pegar um foguete daqui, a gente vai sair da atmosfera, vai chegar no universo e vai atravessar o universo, até porque não dá para atravessar o universo, né? São vários milhões de anos-luz entre as galáxias. E existem alguns bilhões de galáxias, segundo os cientistas. Então, talvez o céu seja bem longe, né? Que não dá para chegar, em vida pelo menos. E na velocidade tão grande quanto a velocidade da luz. E aí tem esse terceiro céu. Quem foi que revelou isso para Pedro? Me diga aí quem foi que revelou isso para Pedro. Jesus. A gente espera que seja ele. Então, mas a gente tem que pensar, depois a gente pensa sobre isso, na Trindade. Eu não sei se eu posso dizer que é Jesus que revelou, ou se foi o Espírito que revelou, ou se foi Deus que revelou. É tudo um só. Isso foi uma inspiração divina para Pedro. Então, eu tenho que saber se o que foi falado é inspiração divina. E a gente entende que isso não tem como ele saber isso na época. A gente vai... Galileu Galilei, aquela galera toda que estuda os astros, no futuro vai explicar melhor sobre isso. Mas ele não tinha como saber, até porque Pedro era pescador, né? Então, ele podia entender um pouco de lua, né? Que é a maré. Mas não entendia dessas coisas todas. Vê agora os ensinos de outros discípulos. O apóstolo é aquele que andou junto com Jesus. E aí tem a questão de Paulo, que Paulo teve a revelação, teve esse encontro. Ele relata também que teve esse encontro com ele. E é por isso que não deram continuidade às escrituras, né? Porque fica restrito aos discípulos e os apóstolos, né? Que tiveram um contato mais próximo com ele. E a gente pode pensar que teve outras pessoas que escreveram sobre o que Jesus fez, o que ele falou, o que aprendeu com os apóstolos, né? O que gerou apóstolo, o que gerou discípulo, o que gerou discípulos, e aí outros discípulos até hoje. Então a gente escreve coisas também importantes sobre Deus e tal, que a gente sabe, que a gente viveu.
mas não vai fazer parte da Bíblia, né? Porque aí fechou ali, tudo que Deus quer que seja revelado está fechado ali na Bíblia de maneira sobrenatural, inspiradora. Outras pessoas escreveram, mas se conteve apenas naquelas cartas. Algumas pessoas dizem que existem outras cartas de Paulo que não estão dentro do cânon, né? Ele escreveu para outras cartas para Coríntios, não só a primeira e a segunda carta. Entrou essas duas, então tem uma série de fatores. Então pode ser que existiram essas outras cartas, mas o que faz parte é só essas que a gente conhece hoje. Tem essa questão dos 3 céus, né? E claro, a gente pode pensar em outros fatores sobre esses 3 céus também aí. Isso, e sobre os escritos, né? Porque assim, aqueles outros relatos da Bíblia Católica, de certa forma eles também não tiveram contato? Então, mas o crivo não teve contato. Teve contato direto com Cristo e escreveu. A gente não sabe se o que estiveram em contato com eles, outros discípulos também escreveram alguma coisa, né? Não era feito hoje, que todo mundo é alfabetizado rapidamente na nossa cultura. Então, para alfabetizar aquela galera era mais complicado. E a gente tem que entender que a igreja começou com os pobres também. Então, os que seguiram, poucos foram ricos. Tem Lucas. Lucas não foi um discípulo. Lucas que escreveu o Atos e escreveu o livro de Lucas, não foi um dos discípulos. Ou seja, tá lá. Um que não foi discípulo tá lá dentro do cânon, né? Que é o Lucas. Ele foi discípulo. Como a gente é discípulo hoje, não tem discipulado? Então, nós somos discípulos hoje também. Não somos apóstolos. Então, você está assistindo aqui, não tem apóstolo. Esse cara que está dizendo que é apóstolo na internet e na televisão, não é apóstolo. Ele pode dizer o que ele quiser, mas não é apóstolo, porque, segundo a definição, apóstolo é aquele que conviveu com Cristo. E aí, por isso que teve um problema com Paulo, porque Paulo não foi um dos 12 discípulos escolhidos ali como os apóstolos. E por que esses apóstolos, né? E por que isso é importante? Porque a igreja cristã ela surge a partir dos relatos dos apóstolos, né? Iniciamos como cristão apostólico romano, católico apostólico romano, né? Católico porque é a igreja universal, apostólico porque veio o relato dos apóstolos, romano porque da região. Então, para ser apóstolo tem que ter esses pré-requisitos. Então, na hora de dizer que Paulo é um dos apóstolos ou não, ele se descreve como apóstolo, né? Eu Paulo, apóstolo de Cristo e tal, em várias cartas. E como é que as outras pessoas os pais da igreja vão concordar com isso? Ele teve contato real com Deus, com Cristo? Então, a conversão de Paulo, ele indo para Damasco, faz parte desse contato com Cristo. Então, em alguns momentos ele diz que teve esse contato, em alguns momentos parece que só foi a luz, outro momento foi só a voz, mas a transformação que houve na vida dele e o que ele trouxe para o Evangelho, principalmente para o Novo Testamento, que mais da metade é só ele, mostra que ele teve esse contato tão forte, né? Oh. Então, pode dizer hoje que temos discípulos que têm escritos, por exemplo, o Charles Spurgeon, o Martyn Lloyd-Jones, Billy Graham, enfim, C.S. Lewis, Tim Keller, Tim Chester, Chesterton, Richard Baxter, vários homens. A gente pode dizer que eles têm uma qualidade de escrito e de proximidade com Deus que poderia os escritos dele fazer parte de alguma coisa como o cânon. Por que não faz? Porque não conviveram, porque quanto maior o tempo dos escritos, menos ele tem validade. Então, o cânon foi todo escrito nos 100 primeiros anos depois da morte de Cristo. É mais ou menos isso. Então, se a gente vai escrever uma coisa hoje, são 2000 anos depois da morte de Cristo. Então, perde um pouco do poder do sentimento original. Então, teria que fazer parte da mesma época também. Então, quem ficou pronto tudo quando? Essa junção? Rapaz, eu não tenho essa informação agora. Mas traremos essa informação no nosso próximo bloco. Nosso próximo programa. É interessante porque até para montar, né, a ordem cronológica de tudo. Sim. Como a gente já viu, né? E também não tem ordem. Não foi não tem ordem, não segue sempre a ordem cronológica, né? Então, mas a junção para saber quem vai entrar aqui, quem vai ser depois. Aham. Teoricamente, o Novo Testamento a gente tem mais ou menos uma linha dessa, né? Os evangelhos, que são aqueles que tiveram contato, tem uma lógica, eu não sei dizer se tem a lógica cronológica, mas tem uma lógica de experiência, né? Os evangelhos que estão mais próximos de Cristo, né? Como se fosse a fonte original do que Cristo fez e falou.
tá com os evangelhos e aí vem Atos, que é a igreja, ou seja, a manifestação dos homens que escreveram o evangelho, que estão se manifestando, falando tal e tal. E aí teve Paulo que começa a falar nas cartas, né? Coríntios, Timóteo. E aí teve outros relatos dos discípulos que aí foram já perto do final da vida deles, né? Como as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, de Judas e o Apocalipse, né? Que é quase que totalmente diferente de todo o Novo Testamento ali, né? Por mais que tem esse caráter de Cristo também. E aí temos mais ou menos essa ordem, né? Pensando aqui, sem ter o número e a pesquisa exata, olhando só para o Evangelho, a gente tem mais ou menos essa lógica, que é uma lógica de proximidade com Cristo. E aí segue-se mais ou menos isso. Então é nessa faixa aí dos 100 primeiros anos, 120 anos primeiros após a morte de Cristo. Depois faz um vídeo falando sobre você ia até Jesus e Jesus vinha até você. É massa? Você já fez isso? Acho que não. É isso que a gente conversa no nosso café da manhã. São várias dúvidas, vários questionamentos que a gente vai aprendendo, né, com o decorrer do dia, um com o outro, com a Bíblia. E se você tem essa dúvida, né, que é super comum, acompanhe a gente, que a gente vai discutindo, tirando dúvida um do outro e aprendendo juntos. Faça com que o seu café da manhã seja junto conosco também, que a gente participe aí com nossos vídeos, você aprende em família, discute esses assuntos. Não estamos 100% certos em tudo aqui, que a gente está aprendendo, somos discípulos dele ainda. Estamos aprendendo e tentando trazer para as pessoas. Caso você tenha informações que faltaram aqui ou que precisam ser corrigidas, você vai aí no comentário, você comenta aí e lança esse vídeo aí para a sua galera, para a sua igreja, conversa com eles junto lá, para que possamos ser melhores discípulos de Cristo. Se você cansou, aprenda a descansar e não a desistir. Agora canta a música aí. Eu vou cantar não, que é bem capaz de você botar no make-off. Ficou bom.